Nós tivemos um início de mês um pouco mais intenso, com um pouco mais de ímpeto em relação não só aos negócios, né, as vendas dos pecuaristas para a indústria comprando, mas também um certo ímpeto no mês de janeiro, no começo do mês, por parte do consumidor brasileiro. Inclusive, algo irregular, se a gente considerar a média de um mês de janeiro, que normalmente é um mês no qual vem mais para baixo os negócios. Para falar a respeito deste assunto e do momento atual, eu vou conversar com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, nosso convidado, participa ao vivo pela internet. Douglas, obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco. O fato é que nós estamos vendo algumas pressões de negócios. Agora há pouco eu via aqui no Mato Grosso do Sul, algumas indústrias nem entraram para comprar hoje, né? Já estão desde quinta-feira sem entrar, mas os preços naquelas que estão comprando até melhoraram, só para pegar como exemplo. Tá? Como é que está o mercado neste momento, um mercado que tem pressão por uma escala de trabalho frigorífico alta, Douglas, mas também tem pouca liquidez. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos do Agricultura BS. É um prazer falar com vocês. O que a gente viu em janeiro, né, foi um cenário atípico por dois lados, né? A gente viu um mercado por até mais lados, talvez até mais do que dois. A gente viu exportação num ritmo bem acelerado, isso não é comum em relação a janeiro, possivelmente a gente deve ter 13%, 14% de alta em volume quando a gente olha de um ano para o outro. A gente teve também chuvas incipientes, chuvas irregulares em boa parte do centro-sul, do centro-oeste, do norte brasileiro. Isso colaborou para uma saída mais espaçada e pontual de animais. Isso colaborou para que o janeiro não houvesse queda de preço de uma maneira contundente do animal terminado, né? Quando a gente olha a maioria das praças, houve uma ligeira pressão no meio do mês, que é natural, as escalas andaram um pouco, mas não foi uma queda contundente, uma pressão de saída de animais de safra. Pelo contrário, foi um mês relativamente mais estável quando a gente olha em relação aos janeiros de 22, 23 e 21. E como você bem colocou também, no final desse mês, né, hoje, dia 29, a gente vê sim algumas praças, como o Triângulo Mineiro, como o Pará, né, como o Mato Grosso do Sul, alguma firmeza dos negócios pontualmente, né? E por que isso? Porque a gente está justamente no momento agora da virada de mês. Possivelmente o carnaval vai estimular mais negócios da carne, os estoques no atacado podem ganhar uma situação mais enxuta e logo após isso tem volta das aulas. Então, esse cenário de consumo doméstico possivelmente mais aquecido também melhora essa questão de pagamento, né, por animal terminado, mesmo com uma escala relativamente confortável, como você colocou, puxado principalmente por férias. Douglas, tem algo que eu tenho listado aqui, até escrito, sobre esse assunto, em relação aos dados hoje que nós temos das negociações, né? E também da expectativa, a confirmação de algumas tendências no mês de fevereiro. E você lembrou muito bem, Carnaval, que tem uma tradição de ter um consumo maior de carne vermelha, e o Carnaval de 2024 cai bem no começo do mês, ainda dentro da primeira quinzena, o que acredito que favorece, né, esse momento sazonal do Carnaval. Também a volta às aulas, como você muito bem citou, e, claro, o pagamento dos salários. A questão que eu te faço agora é que as câmeras frigoríficas têm um pouco de um volume de carne razoável também neste momento, não são só as escalas que estão intensas. Mas você acredita que depois e durante esses períodos, né, que costumam trazer um consumo maior, nós podemos ver no Brasil um certo esvaziamento dessas câmeras frigoríficas e, consequentemente, a necessidade de um abate ou compra de animais para abate de uma maneira mais volumosa, pelo menos num curto espaço de tempo? Pois é, isso é uma questão importante, relevante, a gente tem que relembrar o que acontece também. Até nos anos anteriores, né, não só no mercado boi gordo, mas no mercado financeiro como um todo, né? O Carnaval tem menos dias de pregão, menos dias de negócio, mas a população continua comendo, muitas vezes até estimulada, né, com hotéis, com ranchos, chácaras, fazendas, né? O consumo
de carne bovina não deixa de ser um lazer, e as notícias ocorrem também, né? O mercado não para, o mundo não para. Então, pensar em mais dias de consumo, com menos dias de compra de animais e menos dias de abate, pode deixar, sim, esse mercado um pouco mais enxuto. A gente está num período de safra, como a gente bem colocou, em janeiro não houve uma queda relevante de preço ou uma saída de animais que fizesse pressão nesse mercado, mas é possível a gente pensar assim, que esse carnaval ajuda a enxugar esse mercado e, por que não, passado esse período do carnaval, a indústria tenha alguma fome ou tenha um apetite maior de voltar ao mercado e garantir essa matéria-prima. Por enquanto as escalas estão confortáveis, mas daqui uma semana e depois daqui uma semana mais o carnaval com consumo, essa indústria vai precisar sair ao mercado para se abastecer. E aí que na linguagem comum, né, é aí que a onça sai para beber água, né? Então acho que esse mercado é bom a gente ficar atento, sim, a esse ponto de oferta e demanda após carnaval. Porque depois ele vai passar por continuidade, as questões hoje que nós temos relacionadas à pecuária bovina de corte, nós temos já um cenário mais consolidado, que dá para enxergar que 2024 deve ter um abate de fêmeas que, se não repetir 2023, ele deve ficar também bastante elevado, né? Vai ser um ano também ainda com participação de fêmeas nos abates bastante intensa, bastante expressiva. E aí eu te questiono o seguinte, nós devemos entrar em poucos meses, né? O ano está passando rápido, né? Em poucos meses nós devemos entrar ali naquilo que a gente chama o fim da safra de boi de água, né? Nós vamos ver também o pecuarista que nesse momento consegue também segurar um pouco mais esses animais, porque a pastagem melhorou na maior parte dos estados brasileiros, ele já com uma menor condição. E aí devemos ver uma oferta maior de vaca de descarte, de fêmeas indo para o abate mesmo por decisão do pecuarista, e também bois que já ele não consegue segurar no pasto. Qual o momento que você acredita que isso deve ocorrer no Brasil? Perfeito, ótima pergunta. Bom, a pecuária é muito mais uma ciência biológica do que uma ciência exata, né? Uma ciência que a gente consegue quantificar na data ou na hora em si. Mas com esse atraso, né, das chuvas, né, como você bem colocou, as pastagens agora estão começando a ganhar atração em alguns lugares, começando a ficar um pouco mais vigorosas, né? Essa saída de animais que não foi vista em janeiro, né, talvez também não seja vista até meados de fevereiro. E talvez isso pode refletir um pouco mais na saída de animais de safra, ou até atrasar um pouco mais essa saída de animais de safra, né? Possivelmente aí em abril e maio a gente pode ver alguma pressão que naturalmente já existe, mas pode ser uma pressão mais intensificada para esses animais que não saíram em janeiro, fevereiro, começo de março. Talvez essa saída de animais de safra em abril e maio talvez pode ser um pouco mais intensa ou até um pouco mais prolongada quando a gente olha num período só, que costumeiramente fica no final de maio, né, o início final de maio. Pode ser um pouco mais prolongada ou talvez com uma intensidade maior, porque a gente não viu essa saída com vigor ou com uma frequência maior como a gente via entre janeiro dos anos anteriores, né? E fevereiro ainda tem muita coisa para acontecer. Olha só, trazendo aqui para um cenário também que o pecuarista tem vivido e que tem trazido uma certa preocupação em relação às escalas, Douglas, elas estão realmente bastante alongadas, elas mostram uma folga em relação ao que se pode se fazer no mercado, porque se o pecuarista consegue, neste momento, segurar um pouco mais os animais no pasto, a indústria também consegue segurar um pouco para fazer essas aquisições. Tanto que eu até falava na abertura, né, as informações aqui do Mato Grosso do Sul, de várias indústrias fora do negócio. A que está operando, inclusive, melhorou um pouquinho. O valor estava 225, o valor pago até a última quinta, sexta-feira, e hoje está 228. Pelo menos
está pagando um pouco melhor essa indústria, vou falar o nome, JBS em Campo Grande está pagando um pouco mais alto, né? Um pouco melhor esse preço. Em relação a essas escalas, elas tendem a ficar maior, principalmente até a chegada da entre-safra, ou se manter, pensando nesse movimento de abate que a gente deve enxergar em poucos meses? Bom, é possível pensar que essas escalas que estão relativamente confortáveis agora, Fabiano, sintam um pouco dessa ausência de negociação nos próximos dias, em função da Carnaval, em função do enxugamento dessa escala de abate, né? Menos dias de abate, menos dias de negociação. Então, possivelmente que até meados de fevereiro elas tenham encolhimento ou fiquem relativamente mais comportadas até o final do mês e que depois em abril, em maio, consigam ganhar um pouco mais de tração também. É um ponto importante para a gente falar que preço também faz a diferença, né? Em animais de pasto, diferente de animais de confinamento, no qual há um prazo para sair, o ganho de peso é limitado, o pecuarista consegue ter uma cadência maior de venda de animal, né? Falando, esse animal de pasto aqui eu consigo deixar um pouco mais, ou o pasto está vedado ali, eu consigo suplementar um pouco mais. Então ele tem uma flexibilidade maior para segurar esses animais. Mas é possível que o pecuarista também fique atento a essa questão de preço. É lógico que um patamar de preço mais elevado estimule esse pecuarista a vender um animal que está mais liso, mais rápido, uma fêmea que ganhou um pouco mais de peso. Então esse balanço de recuperação de pastagens, regime de chuva e oscilação de preço vai fazer toda a diferença para a gente ter essa sensibilidade da intensidade dessa saída de animais de pasto passado o Carnaval, até então em março e abril. Para encerrar, Douglas, mercado futuro do boi gordo tem trazido algumas sinalizações, né? Essas sinalizações, já vi que você foi checar os negócios no momento, mas nós estamos vendo o boi gordo com valores que talvez sejam mais contidos do que aqueles que a gente via em dezembro para essas posições. Como que você considera que o pecuarista poderia fazer a sua proteção, fazer um negócio talvez melhor, utilizando hoje as ferramentas de negociação de mercado, tanto fazer hedge, contrato a termo, como que ele poderia fazer algo para garantir as suas margens nesse ano de 2024, que se não é tão ruim quanto 2023, também é bastante desafiador? Perfeito, ótima pergunta, Fabiano. E a resposta é o seguinte, é sempre ele ficar atento a esse mercado. Hoje em dia, cada vez mais, o acesso a esse mercado, seja no aplicativo, na palma da mão, ou no telefone, na internet, ter contato com um assessor especializado que tem experiência, é válido, isso vai te proteger. Se não proteger em um ano que tiver um evento drástico, se você tiver um seguro todo ano, com certeza você vai sair mais forte da atividade. É claro que aqui a gente não está recomendando nada, então seria mais uma apresentação das ferramentas, mas quando a gente olha para o mercado futuro agora, né, a gente vê março aí em 233, fevereiro em 238, abril em 232,35, né, e outubro em 249,50. Até apresentando um pouco mais das ferramentas, uma ferramenta que é muito útil para o pecuarista é a compra de um seguro de preço mínimo, que no jargão do mercado é chamado de put, né? É um seguro de preço mínimo, ou seja, funciona como seguro de um carro. O pecuarista gasta um financeiro, ele coloca aí ao redor de 1,5% do valor da arroba para ficar protegido caso a arroba venha cair abaixo de um determinado patamar. Isso para o pecuarista é uma mão na roda, o que a gente costuma falar que é o arroz com feijão do pecuarista. Por quê? Ele já sabe que ele vai entregar esses animais numa data futura e abaixo daquele preço que ele protegeu, ele já está garantido, né? Se a arroba cair, ele recebe menos no físico, mas ele recebe essa diferença do preço que caiu na B3, no cadastro que ele tiver em alguma corretora, no cadastro que ele tiver em algum banco. Então, é uma equação de soma zero. Recebe menos no físico, mas recebe da corretora, isso forma o preço que ele protegeu. Seria uma estratégia simples e muito útil para o pecuarista. Uma estratégia que é bem parecida também, não é complexa, é o próprio pecuarista procurar uma indústria que está disposta a fazer o termo, ou seja, ele vende esses animais, ele sabe que ele vai entregar esses animais numa determinada data futura, receber
determinado preço já combinado, e ele vem na B3 e compra uma trava de alta, uma call, ou seja, se o mercado cair, ele já sabe que ele vai receber aquele mínimo que ele acordou com a indústria, mas se o mercado subir, ele consegue capturar a valorização da arroba através da B3. Então essas são estratégias simples, fáceis e úteis que estão à disposição do pecuarista também. É bem tranquilo ele se ater a essas ferramentas e trabalhar mais protegido do que menos protegido.